Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, irei fazer a resolução de algumas questões sobre acoplamento de polias e rodas dentadas. Isso para que vocês possam compreender melhor sobre a aplicação das fórmulas que vimos na aula passada. Então, vamos para a nossa primeira questão. A questão nos diz o seguinte: a polia A, de raio 60 cm, está ligada à polia B, de raio 20 cm, por meio de uma correia inextensível. Se a polia A gira no sentido indicado, com frequência de 1.200 RPM, que é rotação por minuto, determine a frequência da polia B. Então, vamos começar a resolução da nossa questão anotando quais os dados que a questão nos deu. Temos que o raio da polia A é igual a 60 centímetros e o raio da polia B é igual a 20 centímetros. Temos também que a frequência de rotação da polia A equivale a 1.200 RPM, que é rotação por minuto. E a frequência de rotação da polia B é o que queremos descobrir. Então, gente, para essa questão, vamos utilizar a seguinte fórmula, na qual vimos na aula passada, onde a frequência de rotação da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência de rotação da polia B vezes o raio da polia B. Então, agora vamos apenas substituir os valores nessa fórmula. O FB, que é a frequência da polia B, continua, porque é o que queremos descobrir, né? Então, isolamos o FB de um lado da igualdade. Do outro lado da igualdade, permanece o 1.200 vezes 6, e o 20, que estava multiplicando, passou para esse outro lado da igualdade, dividindo. Depois, é só fazer essa continha que temos o valor da frequência de rotação da polia B, onde equivale a 3.600 rotações por minuto. Percebam que enquanto a polia A, que é a polia maior, realiza 1.200 rotações por minuto, a polia B, que é a polia menor, ela realiza o triplo de rotações que a polia A, e isso durante o mesmo intervalo de tempo. Então, vamos para a nossa segunda questão. A questão nos diz o seguinte: duas engrenagens de uma máquina estão acopladas segundo a figura. A frequência da engrenagem A é 5 vezes maior que a de B. Determine, portanto, a relação entre os raios de A e B. Então, vamos novamente anotar os dados que essa questão nos informa. Temos que a frequência de rotação da polia A é 5 vezes maior que a frequência de rotação da polia B. Então, se a frequência de rotação da polia A é igual a 5, a frequência de rotação da polia B é igual a 1, pois, como eu falei, a frequência da polia A ela é 5 vezes maior que a da polia B. Então, utilizaremos a mesma fórmula da questão anterior, onde a frequência de rotação da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência de rotação da polia B vezes o raio da polia B, ok? Agora, é só substituirmos os valores. Como a questão nos pede uma relação, então temos que o raio da polia A dividido pelo raio da polia B é igual a 1/2. E agora, vamos para a nossa terceira e última questão. Essa questão fez parte da prova do Enem no ano de 2017. A questão nos diz o seguinte: uma bicicleta de marchas tem 3 engrenagens na coroa, que giram com o pedal, e 6 engrenagens no pinhão, que é a catraca, que giram com a roda traseira. Observe a bicicleta abaixo e as tabelas que apresentam os números de dentes de cada engrenagem, todos de igual tamanho. Então, gente, nesta imagem, temos uma bicicleta, onde vemos a catraca e a coroa, que inclusive eu falei na aula passada. A questão nos dá os números de dentes das engrenagens da coroa e da catraca dessa bicicleta, onde estão listados no quadro abaixo. Nesse quadro, temos listados os números de dentes que tanto a coroa quanto a catraca possuem. Perceba que só temos 3 valores para os números de dentes da coroa
Isso porque, como a questão nos diz, a coroa possui apenas 3 engrenagens, enquanto a catraca possui 6 engrenagens. Então, sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível, escolhendo para isso uma das seguintes combinações de engrenagens, que é coroa vezes catraca. Portanto, a combinação escolhida para realizar esse passeio da forma desejada é letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4 ou letra E, 5. Se vocês repararem bem, a própria questão nos diz que devemos dividir o número de dentes da coroa pelo número de dentes da catraca, lembrando que essa divisão deve ter como resultado o menor número possível, porque o ciclista ele quer fazer o percurso mais devagar. Isso a própria questão nos diz, né? Então, para que essa divisão dê como resultado o menor número possível, o numerador deve ser o menor valor possível e o denominador deve ser o maior número possível. Isso porque, quando nós dividimos um valor muito pequeno por um valor muito grande, o resultado é um valor bem pequeno também, tá? E como lembrete, coloquei a tabela que vimos nos slides anteriores aqui, para que possamos ver o menor e o maior valor. Como eu falei, o número de dentes da coroa tem que ser o menor possível. E dentre esses valores dessa tabela, o menor que nós temos é o número 26, né? Então, ele é o nosso numerador. E o denominador é o maior valor dentre estes números de dentes da catraca, que no caso é o número 24, né? Como podemos ver, o número 26 se encontra na terceira posição nessa tabela e o número 24 se encontra na primeira posição na tabela. A questão nos pede a combinação, ou seja, a soma desses valores vai ser a resposta, que no caso vai ser a letra D, né? Porque somando a terceira posição que temos aqui no denominador com a primeira posição que temos no numerador, vai dar o número 4, né? Então, essa combinação vai resultar na letra D, ok? Bom, gente, essa foi nossa aula de resolução de exercícios sobre acoplamento de polias e rodas dentadas. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. E muito obrigada à atenção de todos.